Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa 43ª aula. E nessa aula vamos falar sobre oração. Tendo terminado na 42ª aula, os sacramentos e os sacramentais, vamos ver a oração, A oração e dentro da oração, o que é oração, vamos ver o Pai Nosso, como ele está dividido. Também vamos ver a invocação a Nossa Senhora Santíssima Virgem Maria, aos anjos e santos, e para depois entrarmos na quarta parte e a última da doutrina cristã, que é a liturgia. Vamos ver a missa e tudo que ela compõe, tá certo? Talvez vocês estejam escutando, porque estamos na Semana da Pátria, não é? E sempre tem o hasteamento das bandeiras, não é? E vocês vão ouvir um pouco o barulho, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois bem, quem for entrando, vamos dando um alô aí, se o som está chegando, se está ouvindo, tá certo? A aula que já vou começar. Sempre naquela metodologia da definição do que é oração, A necessidade da oração, vamos ver quando devemos orar, e como devemos orar. E que podemos pedir. São essas perguntas dentro da oração mental e a oração vocal. Bem, então, definição de oração. Se os sacramentos são o meio produtor da graça, a oração lhe é o meio impetrativo, ou, se quisermos, impetrativo é o meio, certo? De penetrar eficazmente na graça. E ao mesmo tempo de se abrir a esta graça. Ok? Jacira, o som está chegando. Está ouvindo a voz. Dani Lins diz bom dia, padre. Por que este meio impetrativo? Porque serve para implorá-la, do Senhor. A própria oração, atenção, a própria oração pede ao Senhor que permaneçamos em oração. Os discípulos pediu ao Senhor, Mestre, ensina-nos a orar, como, veja, João Batista ensinou aos seus discípulos, como os fariseus ensinaram aos seus discípulos. A oração é a pia elevação da alma a Deus para conhecê-lo bem. Assim dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, na abertura da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. Ela diz: para mim, a oração é a elevação do coração ao Senhor. E nós, na abertura da grande oração da missa, que é a oração eucarística, ali no prefácio, naquele diálogo, o sacerdote diz: corações ao alto. E a Assembleia, o corpo místico de Cristo, diz: os nossos corações estão em Deus. Então, para conhecê-lo,
para adorá-lo, agradecer-lhe e pedir-lhe quanto precisamos. Então, a oração, veja, serve para isso. E é justamente isso. O que é oração? A oração é para conhecer a Deus, a oração é para adorar a Deus, a oração é para agradecer a Deus e a oração é para suplicar a Deus. Aqui nós temos já 4 modalidades ou 4 grandes meios à oração. A oração distingue-se em mental, e vocal. A oração tem essas 2 grandes partes. Ela é mental, eu elevo os meus pensamentos na reflexão, na meditação, mas ela também vocal, nos meus pedidos, nas minhas súplicas, veja, na minha intercessão. A oração mental é a que se faz somente com o coração e com a mente. Atenção! Divide-se em meditação e contemplação, a oração mental, certo? Ela se divide em meditação e contemplação. Na meditação, a alma une-se a Deus pelo raciocínio, enquanto consideradas as verdades eternas, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, etc., se esforça ela em estudar as normas para levar uma vida cristã. Por exemplo, o Santo Rosário, o terço, ela é uma oração mental, ou seja, meditativa, e ao mesmo tempo é oração vocal. Tá certo? A oração do Santo Terço, ela contempla todos os aspectos, e todas essas divisórias da oração. Ela é mental, ou seja, ela nos proporciona a meditação e a contemplação. Porque eu contemplo os mistérios. Ela é vocal, porque eu falo, tá certo? Na oração contemplação, a alma une-se a Deus por via especial de Deus. Aqui, ordinariamente, se chega como visão interna e quase sem esforço. É dom obtido por meio de assídua meditação, a contemplação. Por isso que a meditação vem primeiro, dentro deste aspecto da oração mental. Vamos agora para a oração vocal. Dita comumente oração ou súplica, é a que se faz com palavras, acompanhada da mente e coração, certo? Oração vocal. A mente e coração está em perfeita harmonia na oração vocal. É necessário orar porque Deus nulo manda. Ordinariamente, só a quem ora concede graças. Veja, a necessidade de orar, de rezar, é um mandato de Deus. Porque o que é oração? Simples conceito de oração é conversar com Deus. Oração é dialogar com Deus, não é? E Deus é uma pessoa. É uma pessoa em que me ama mais do que eu e que eu deveria amá-lo mais do que eu. Certo? Esse é o ápice. Esse é o ápice da resposta de amor para com o Senhor. Se ainda eu não amo mais do que eu me amo, se ainda eu não amo mais do que eu amo a minha família, se ainda eu não amo mais do que eu amo as coisas materiais, então eu não dei e nem estou dando a resposta autêntica de amor. Lembremos do evangelho de ontem. Por 3 vezes ele disse: se não deixar pai e mãe, se não deixar esposo e esposa, se não deixar filhos e filhas, se não deixar irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Se não deixar as coisas materiais,
os bens, os apegos da vida, não podeis ser meu discípulo. Veja, se não desapegar de si mesmo, não podeis ser meu discípulo. Foi ontem o Evangelho. Jesus Cristo disse: importa orar sempre, sempre, e não cessar de o fazer. Lucas 18, 1. Pedi e dá-se-vos-á. Lucas 11, 9. E as pessoas caem numa teia de complexo, porque as pessoas dizem assim: eu estou sem concentração para rezar, né? Não estou conseguindo rezar porque estou com esse problema. Aconteceu, estou angustiado demais, estou triste, ou estou alegre demais, eufórico demais. Não tá para rezar. Pensa que rezar é sempre a oração mental. Tem que meditar, tem que parar, tem que contemplar. Não rezai sempre. A oração, atenção, católico, a oração não é para atropelar a nossa vida cotidiana, as nossas atividades. Eu posso estar fazendo as minhas atividades, seja profissionais, no meu setor de trabalho, no meu emprego, seja em casa, nas coisas domésticas, varrendo a casa e rezando, lavando o prato e rezando, lavando o banheiro e rezando, cuidando do menino rezando, fazendo, rezando. Tem a oração mental, que é a elevação do coração e da mente, tem a oração vocal. Veja, que é a união da mente e do coração. Rezar sempre, para sermos apoiados, ajudados cotidianamente. Não precisa marcar hora, não é? Temos que ter, claro, não é? Momentos de oração durante um dia, tá certo? Que faz bem a nós mesmos, daquela pausa e rezarmos. Mas isso quer dizer que eu só posso rezar naquele momento marcado, aquele momento preparado, quando eu não estou sem fazer nada. Porque, me desculpe dizer, a palavra forte agora, viu? Oração não é para os preguiçosos, os vadios, os que não têm nada para fazer. Vadio é uma palavra aqui do Nordeste, né? Que a gente disse assim, né? Vagabundo, aquele que vagabundo, fica sem norte, sem oriente, sem direção. Não, porque às vezes a gente pensa que rezar é para quem não tem nada para fazer. Não, rezar é para quem tem uma agenda cheia, para se sentir iluminado pela graça, pela luz da fé, pela sabedoria, pelo Espírito Santo. Dá para entender? Vamos avante. E com o exemplo nos ensina a rezar. É verdade que Deus, onisciente, conhece o que nos é necessário, muitas vezes, em sua infinita bondade, para que lhe peçamos, corre adiante de nós. Aqui é uma verdade que o Papa Francisco vem sempre repetindo, seja nas suas audiências, seja nos seus escritos, não é? Que Deus sempre toma iniciativa. É Ele que chega primeiro, que se antecipa, que está na frente e nos espera. Veja, o querer é dele, a vontade é dele, é Ele também que nos motiva, nos incentiva, porque conhece a nós mais do que nós nos conhecemos e sabe da necessidade que é a oração na nossa vida, na vida do crente, na vida, veja, do cristão, na vida do católico, portanto. Mas quer que o supliquemos para reconhecê-lo como doador de todo o bem e atestar-lhe nossa humilde submissão, a nossa obediência, não é? Reconhecê-lo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. A primeira leitura de ontem, o que é sabedoria? Simplesmente, eu disse na homilia, na primeira homilia que eu fiz, o 13º domingo do tempo comum, que foi em Biratinga, não é? Refletindo sobre a primeira leitura, eu disse o que é sabedoria? Simplesmente é deixar Deus ser Deus na nossa vida. O que é sabedoria é reconhecer conscientemente que Ele é maior do que eu, é superior do que a mim. Veja, infinitamente. É deixar com que
ele seja... essa comparação é um pouco medíocre, mas desde que ele seja a minha bússola, desde que seja o meu oriente, desde que seja a minha âncora, deixar com que ele seja o meu porto seguro. Tá certo? Isso é sabedoria, me deixar guiar por ele como o bom pastor que ele é. Porque muitas vezes eu sou aquele que mais faço mal a mim mesmo. Sou o primeiro inimigo de mim mesmo, porque não me conheço totalmente, quero conhecer os outros, mas não me conheço, quero amar os outros, mas não me amo. Veja, perdoar a si mesmo sempre é mais difícil do que perdoar os outros. Atenção! Tem gente que passa a vida toda magoada, angustiada. Tem gente que passa a vida toda quebrada. Mas externamente ela diz que perdoou, ela se reconcilia por carência, com medo de ser abandonada, com medo de que as pessoas haja com ela com indiferença, com medo que as pessoas as tratem mal, com medo que as pessoas as critiquem, não é? Nós temos medo das pessoas, mesmo com toda a amizade, mesmo com toda a bondade, mesmo querendo amá-las, e nós somos impiedosos a nós mesmos muitas vezes. Algumas fraquezas em nós não nos perdoamos. Algumas fraquezas em nós sabemos que vai nos levar para o inferno, para o fundo do poço, mas mesmo assim admitimos essas fraquezas em nós. Então não nos amamos. Sabemos o que é melhor para nós, mas continuamos sendo assim. Queremos ser assim. Então deixar Deus ser Deus na nossa vida, por isso que Ele muitas vezes nos castiga, nos pune, Ele bate em quem ama para nos repreender. Atenção, acorda, meu filho, minha filha. O teu projeto é um projeto de morte, o teu projeto é um projeto, veja, que não te leva para a eternidade nem para os céus, mas pelo contrário. Pelo contrário. Então, Deus, isso é sabedoria. Tá certo? Quando devemos orar? Estávamos na necessidade da oração. Quando devemos? Devemos orar sempre, como Jesus Cristo nos ensinou, isto é, com a mente unida a Deus, considerando-lhe a divina presença e dirigindo-lhe todas as nossas ações. Olha para aí. O que é oração? Quando devemos orar, não é? A oração é um estado de amplitude, completude e plenitude. Tá certo? Oração não é pouca coisa, não. Mesmo aquela Ave Maria que você reza. Apenas o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Santo Anjo é amplitude, é completude, não é? E é plenitude a oração. Porque ela toma a nossa mente, o nosso corpo, na nossa ação, nas nossas obras, e o nosso espírito, a nossa alma. A oração que não nos envolve totalmente não é oração verdadeira, como o Senhor nos ensinou, que dá cabo da nossa vida, seja a minha vida íntima, a minha vida externa, ou a minha vida pública, a minha vida externa, na totalidade de todas as coisas. Por isso que quem erra se torna moral, quem reza se torna ético. Quem reza e não é moral é hipócrita. Quem reza e não é ético, veja, faz coisa de forma. E terrivelmente vamos ouvir quem faz isso, né, as duras palavras que o nosso Senhor falou aos fariseus e fala também a nós. Pode falar. É terrível ouvir isso. E ouvir no momento que deveríamos ser salvos, que é na segunda vinda dele, não é? Raça de víboras, sepulcro caiados, raposas, hipócritas, vós sois, vejam,
podres, sepulcros, não é? Podres, em que os homens andam por cima e não sabem que estão andando por cima de cadáveres. Não é terrível ouvir isso? Mas podemos ouvir como os fariseus ouviam. Diferentemente, quem que se deixa moldar pela sua oração, porque é pela sua fé, sua esperança e o amor, as virtudes teologais, ouvir, vinde, veja, bendito do meu Pai que está preparado para vós. Especialmente devemos orar nos perigos, nas tentações, em ponto de morte e nas calamidades públicas. Então, a oração tem essa dupla dimensões, não é? Eu rezo por mim, eu rezo para mim, mas eu também rezo para as pessoas. Eu rezo para o mundo. Em todas as situações que estão acontecendo. A gente não vive em rede, não é? Conectados. Então, eu não rezo apenas para o meu particular, por meu município, o meu estado, o meu país, mas eu rezo por todos os eventos e acontecimentos no mundo todo. Veja, eu aqui em Siriaém, você aí em Porto Calvo, não é? Você aí lá no O, não é? Você aí lá em 31 de março, em qualquer região, em qualquer localidade, você pode estar antenado e conectado na oração com o mundo todo. Não é só no celular, nas redes sociais que eu fico conectado, mas a oração me dá uma conexão universal, me dá uma dimensão universal. Por isso que aquele monge lá trapista na montanha ou no deserto, os padres do deserto lá na gruta, eles eram conectados com o mundo todo sem saber, sem ter uma conexão de satélite nenhuma. Veja, somente a oração é o satélite mais rápido que capta, tá certo? Que se conecta com tudo, porque nós estamos rezando para aquele que é o Senhor de tudo, e toca todas as pessoas e vê todas as coisas. Não existe. Então, eu aqui, mesmo que eu não saiba, mesmo que não passe pela minha consciência, a minha razão, mas a minha oração aqui é potente. Podemos dizer, é poderosa, porque chega no coração daquele que pode, com todas as coisas, que tem o mundo e o universo em suas mãos. Tá certo? Como devemos orar? Como? Por meio da oração, temos esperança de conseguir de Deus os auxílios e graças de que temos necessidade. Essa esperança funda-se nas promessas de Deus onipotente, misericordioso e fidelíssimo. E nos méritos de Jesus Cristo, é mister que nossa oração se faça. Veja, primeiro, atenção aqui, com humildade, reconhecendo sinceramente nossa própria indignidade, fraqueza e miséria, segundo o exemplo do publicano que dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador, que batia no peito minha grande culpa, quando e como nós rezamos no ato penitencial em todas as missas, o confetió, o confesso, portanto. Segundo, com sincera confiança, isto é, com firme esperança de sermos ouvidos, se o que pedimos é para a glória de Deus e nosso verdadeiro bem. Atenção! O que pedimos é para a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. Não basta ser apenas para o nosso bem, mas que no nosso bem, fazendo a nossa vontade, que seja para a glória de Deus. Tem esse duplo aspecto, tá certo? A dimensão deve ser, a nossa oração deve ser
ou o que pedimos deve ser para a glória de Deus e para o nosso verdadeiro bem. Terceiro, com perseverança, com insistência. Veja, com persistência, sem cansar-nos, quando o Senhor não vos ouve depressa. Na verdade, sempre Ele nos ouve. Agora, quando Ele não nos atende depressa. Quarto, com resignação à vontade de Deus, pois conhece Ele o que deveras condiz ao nosso verdadeiro bem. Por isso que deveríamos terminar todas as orações dizendo: seja feita a tua vontade, segundo a tua vontade, que é o melhor para mim. Quinto, com recolhimento, pensando o que falamos com Deus, pelo que urge rezar com respeito e devoção, evitando quanto possível as distrações, a saber, qualquer pensamento estranho à oração. Sexto, em nome de Jesus Cristo. Ele é o mediador, não é? E a Santa Liturgia nos ensina isso. Em todas as orações, pedimos ao Pai por meio de Jesus, em nome de Jesus, na força, na unidade do Espírito Santo. Como ele próprio nos ensinou e o praticava a igreja, quem termina sempre as orações com as palavras Per Dominum Nostrum Jesus Cristo, isto é, por nosso Senhor Jesus Cristo, o equivalente, não é? Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo, ou por Cristo nosso Senhor, apenas, que é a fórmula mais breve. Tá certo? Veja como é extraordinário isso aqui. A gente ter consciência da oração, o poder de fato que tem as nossas orações. Se segue, veja, se segue este critério, se segue esta norma, se segue este método, ou seja, este caminho, se tem essa pedagogia. Tá bem? E assim você pode também ensinar a sua comunidade. Você pode ensinar o seu grupo de catequese, de crisma, por exemplo. Você pode ensinar os seus filhos. Você pode ensinar aos seus. Por isso que é importante fazer as anotações, não é? Para levar para a comunidade e pensar um pouquinho sobre a oração. Vamos pensar sobre a oração, não é? As catequeses estão sendo sempre postadas no YouTube. Então você pode, né, levar a televisão, não é, sempre de LED, veja, e passar a aula, não é? Passar a aula para a comunidade ali, olha, uma aula, convidar para a sua casa as senhoras, não tem um encontro nas comunidades, nas casas? Hoje vamos ver a catequese, né, com o padre Divânio sobre oração, ou com qualquer padre, não pode ser somente com o padre Divânio não, viu? Eu estou aqui porque estou fazendo a live, né? A catequese. E depois da catequese, abrir um debate como a gente faz. Começa com oração, tem a hora da catequese, depois tem a partilha e depois termina com a oração. Veja, você fez uma reunião. Uma reunião formativa, uma reunião performativa e ainda dinâmica, não é? Porque as pessoas estão assistindo, elas gostam. Vamos avante. Que podemos pedir? O que podemos pedir, portanto, na oração? Devemos, sobretudo, pedir a Deus a glória divina. Olha o primeiro conteúdo da oração. A glória divina. Veja que é o próprio Deus. Por isso que nós chamamos dos santos gloriosos, as santas gloriosas. Porque eles pediam a glória de Deus para crescer na glória de Deus. Aqui não é vanglória, tá certo? Não é vanglória aqui. Aqui não é vaidade, nem soberba, mas eu estou pedindo a glória divina. É diferente. Nossa eterna salvação
e os meios para consegui-la. Então, 3 conteúdos. Eu peço a glória divina, eu peço a salvação e eu peço os meios para alcançar a salvação. É lícito igualmente pedir os bens temporais, com a condição especial de que nos conformemos com a santíssima vontade do Senhor e não sirvam o impedimento à nossa eterna salvação. Deu para entender essa segunda parte? É lícito pedir as coisas materiais. É lícito pedir os meios necessários para a nossa subsistência, a nossa sustentabilidade, vivermos com dignidade aqui como filhos e filhas de Deus. Agora, atenção, olha a ressalva que faz aqui, não é? Se eu peço as coisas materiais como sinônimo de bênção de Deus, e estas coisas me afastam de Deus, me roubam a glória de Deus, me roubam também a salvação. Tá certo? Me rouba a salvação. Então, muito cuidado com os seus sonhos, muito cuidado com os seus projetos, muito cuidado com os seus ideais, muito cuidado com os seus desejos, porque nem sempre eles querem a glória de Deus. Eles pedem os meios necessários para a salvação, tá bem? E para que nós permaneçamos na sua presença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 31 minutos, eu vou terminar esta aula, porque se você quiser passar para alguém da catequese, 30 minutos suficientes, e também importante para uma aula. E quando eu volto daqui a pouco, vou baixar e iniciar outra aula, tá certo? Com o Pai Nosso. Vamos ver o Pai Nosso aqui. De forma muito simples, mas de forma também muito aplicada. Tchau, tchau.